Olá, bem-vindo de volta, meu caro companheiro da Guarda Imperial, para mais um campo de batalha no futuro sombrio do 40.000. E se você quer saber o que separa o ser humano dos alienígenas, bem, é a boa e velha munição altamente explosiva. E hoje você vai aprender a mais comum arma de artilharia autopropelida do Império. Nós vamos falar sobre o Basilisk, porque de nada adianta a munição se tu não consegue jogar na cabeça do teu maldito inimigo. E o Basilisk é a mais comum das armas imperiais da artilharia, então vamos falar sobre ele. Primeiro, uma coisa que as pessoas costumam confundir bastante: o Basilisk é o canhão em cima de um chassi. Ele é autopropelido, ou seja, ele é ele consegue movimentar com o próprio chassi a artilharia, diferente de uma peça de artilharia no chão que tu teria que engatar um reboque e puxar com algum veículo. Aí não é artilharia autopropelida. Nesse caso, é praticamente um tanque, só que em vez da torre, tu arranca a torre e tu bota uma peça de artilharia no lugar, feita para rapidamente se movimentar para os locais onde é necessário, avançar junto com a infantaria ou com outros batalhões para atirar no inimigo cada vez mais onde dói, onde o inimigo está, e isso permite várias táticas diferentes, algumas eu vou citar aqui. E para evitar confusão, o Basilisk, o canhão dele é chamado Earthshaker. No caso, o canhão da artilharia imperial, se ele tivesse sozinho no chão, seria um Earthshaker. E o Basilisk é o Earthshaker montado num chassi. Ponto. Simples assim. E esse Earthshaker é um canhão da artilharia imperial produzido em massa. Aliás, é uma das peças que os mecânicos conseguem fazer com muita facilidade em vários planetas Forja. Então, aonde tu tiver nos confins do Império da Humanidade, tu vai ver um Earthshaker ou montado num chassi para poder se locomover, ou fixo no chão, que necessitaria de uma movimentação com um veículo de transporte. Então o Earthshaker é a arma, que é a principal arma do Basilisk. Então o Basilisk em si, esse lindo veículo, leva o dano aonde tu precisa. Ele costuma levar em torno de apenas 20 munições para a arma principal, e essas 20 munições acabam bem rápido. Por isso é comum eles estarem junto com quimeras de munição que levam várias e várias caixas de munição para poder rapidamente distribuir para as peças de artilharia. Além de que as quimeras conseguem se locomover na mesma velocidade deles, então eles dão os 20 tiros, recarrega ali uma caixa de munição para o tanque continua avançando, ele atira os 20 tiros, ele bota de novo, desculpa, tanque não, né? O termo correto seria arma autopropelida, mas eu vou falar igual a mídia, todos os jornais aqui no Brasil, tudo é tanque, exceto o tanque que é blindado. Mas no caso, essa aqui, uma arma autopropelida de artilharia, e um dos poréns dele, assim, um dos reveses, é que esse pouca capacidade de armazenamento, apenas 20 balas, é o que ele consegue levar. Então por isso é essencial que tenha todos os regimentos de artilharia tenham um regimento de logística junto para suprir a munição, para manter uma barragem ativa contra o inimigo. Além disso, ele tem uma depressão da arma. Depressão seria o quanto que ele consegue baixar até 3 graus e ele consegue subir até 59 graus. Para causar o tiro indireto a longa distância ele leva, e para baixar e atirar em algo que está vindo na direção dele, quase que como uma arma antitanque, ele vai baixar até 3 graus.
ele não tem elevação negativa, então se ele está num terreno mais alto, ele não vai conseguir atirar para baixo, o que dificulta um pouco em algumas situações. Isso pode botar em risco a vida da tripulação da arma e também dos regimentos que ela está apoiando. Então essa falta de depressão ali para baixo do canhão principal, às vezes é uma desvantagem, mas eles compensam isso pela facilidade e quantidade que conseguem ser produzidos no Império. Existem algumas diferentes variações de Basilisk e alguns têm mais armadura, alguns têm outras armas além do bolter que ele leva na frente. Na frente do chassi, geralmente tu vai encontrar um bolter. Esse é o padrão mais comum e o mais normal. Alguns têm luzes de procura, metralhadoras, que seriam heavy stubbers, e o armamento extra e algumas coisas para proteger, pinturas e camuflagens com redes para tentar se esconder no terreno. Existem vários tipos diferentes de modificações possíveis, mas em geral o básico, assim, o padrão que tu normalmente vai encontrar, ele tem o canhão do Earthshaker convencional, e a arma é um bolter. O Earthshaker também pode ser trocado por alguma outra arma, mas o comum do Basilisk é isso. E o Basilisk, para a função que ele tem, ele é muito eficiente. Ele tem um alcance, infelizmente pequeno, de apenas 15 km. Com algumas munições especiais, ele pode até dobrar esse alcance. Porém, essa munição especial de longo alcance, além de ser mais cara, causa muito dano e estresse ao cano da arma, necessitando de uma manutenção maior e podendo levar a uma falha catastrófica e a arma explodindo. Então, normalmente é evitado utilizar ou utilizam-se com extrema cautela e bem esporádico. Então, tu não vai ficar usando essa munição de longa distância. Muito mais seguro tu tentar se aproximar uns 15 km e atirar dali. Porque, em geral, essas balas diferenciadas não é comum. Normalmente tu vai ter a bala HE, que é High Explosive, e essa bala é anti-infantaria, a mais comum utilizada em inúmeros campos de batalha, Império afora. Além dessa capacidade de matar o inimigo a uma distância bem segura, eles também conseguem utilizar munições que seriam consideradas táticas ou munições de suporte, como por exemplo, balas de fumaça que a gente viu ali no sítio de Vrax para cobrir o avanço da infantaria ou para cobrir uma retirada. Então, balas de fumaça podem ser utilizadas tanto para fugir quanto para atacar, porque se o inimigo não sabe onde tu tá, ele não tem no que atirar. Outra coisa também que eles podem fazer é serem equipados com um míssil, o Hunter Killer, que é um míssil de perseguição feito para matar veículos blindados inimigos, permitindo que eles tenham uma defesa caso, digamos, um veículo leve inimigo atravessou a linha de frente até a região da artilharia e ele vem para atacar a tua artilharia, tu pode usar esse míssil de perseguição para destruir esse veículo. Por exemplo, algum veículo dos orcs que eles pintaram de vermelho foi muito rápido, cruzou as linhas. Quando chega aqui, não vai dar tempo de tu baixar o canhão principal, mirar e atirar. Se tu tem um desses mísseis, ele pode salvar a tua vida. Infelizmente também, assim como as munições de longo alcance, esses mísseis também são raros. Existem munições de penetração de armadura e bunker busters, que são para estourar bunkers, mas essas são ainda mais raras e muito não convencionais. Tu provavelmente não vai ver, a bala vale mais do que a vida do guarda que está no tanque, então em geral não é muito comum tu ver elas por aí. E em si, o jeito que eles são utilizados é em companhias de artilharia. Quando tu precisa da artilharia num ponto, eles vão estar lá.
quando tu precisa de artilharia em outro ponto para manter um ataque que precisa começar em 45 minutos, se tu tivesse que cada uma das peças desmontar, encaixar num veículo, levar até o ponto, tirar a peça, calcular a distância e atirar, tu iria levar umas 6, 7 horas, então o próximo ataque teria que ser postergado ou não teria equipamento de artilharia naquela região. Já com o Basilisk, eles estão atuando nesse setor, de repente eles começam a ir para o próximo setor, alguns vão antes e depois vão indo mais e mais e mais, quando a artilharia não é mais necessária aqui, eles já estão no outro setor, atirando lá. Eles são muito confiáveis, então é difícil eles quebrarem, e eles também, como eu disse, são produzidos em massa e as peças deles são de fácil acesso e manutenção. Qualquer um, claro, não se tu veio de um mundo selvagem e a tecnologia maior que tu viu foi 2 pedras batendo e fazendo fogo, mas se tu tem um pouquinho de noção de tecnologia, tu consegue arrumar ali um parafuso, uma coisa, e reparar o Basilisk numa certa facilidade. Então ele é de fácil manutenção, tem peças sobressalentes disponíveis. Ele costuma durar bastante, aguentar terreno difícil, aguentar tiros mais leves. Em geral, em média, a armadura dele é de 100 milímetros. Infelizmente, em alguns pontos, ela é mais fina, chegando a 60 milímetros. Em alguns pontos do casco, ela chega a 150 milímetros. Então, dependendo da região onde ele leva o tiro, é mais ou menos seguro tu tá equipado. Desculpa, tu tá em cima disso aí do que tu tá no chão, na trincheira. Então ele consegue absorver algumas balas e mesmo atingindo, mesmo com uma bala que penetrou a armadura, ele é bem simples e ele consegue andar apesar de ter sido danificado. Então é comum um Basilisk levar algumas balas de artilharia de forma indireta, aqueles fragmentos das balas atingir o tanque, não fazer muito dano, receber um tiro mais próximo, esse aí causou um certo dano, mas ele consegue ainda se reposicionar e levar a tripulação em segurança para outro ponto. Aliás, uma das vantagens da artilharia autopropelida é que eles podem dar alguns tiros e sair dali. Por exemplo, é muito comum, até na guerra moderna hoje em dia, tentar priorizar os equipamentos de artilharia do inimigo, porque a artilharia é que causa o dano. Então, quando tu vê a luz, o som, e tu tem alguma imagem, por exemplo, no 40mm eles têm imagens do espaço, então eles conseguem ver de cima, tu vai conseguir triangular e calcular aonde está aquela peça de artilharia, além de que existem sensores no futuro aqui do 40mm para detectar o barulho, a explosão e da onde veio a trajetória da bala. Existe isso hoje em dia, então imagina no futuro. Então, nessa questão de guerra, o ser humano também é bem evoluído. Então, quando tu vê uma artilharia inimiga, tu vai tentar neutralizar ela. Se a arma ficar no mesmo lugar por muito tempo, ela vai ser alvo de várias e várias balas. E a melhor blindagem é tu não ser atingido. Muito mais fácil tu dar ali os teus 20 tiros em rápida sucessão, depois tu dá a ré, sair dali, ir para uma linha mais da retaguarda, recarregar as balas, se posicionar em outro ponto e fazer a mesma coisa. E todos os Basilisk tentam trabalhar coordenadamente, atirando e reposicionando, atirando e reposicionando, atirando e reposicionando, para ficar seguros da contrabateria do inimigo, até porque a distância deles não é assim lá grandes coisa, então a maioria da artilharia inimiga também vai poder atirar neles de volta, por isso que eles precisam se reposicionar. E a velocidade que eles se reposicionam chega a incríveis 35 km por hora, nessa maravilha de 40 toneladas. Na estrada, claro, se for um terreno acidentado, um terreno off-road, ele consegue chegar a 21 km por hora. Não é muito, mas é mais do que um soldado caminhando puxando uma peça de artilharia pesada, então ainda é mais rápido do que fazer isso a pé.
E também os 100 mm de proteção é melhor do que nada. Então, entre lutar com uma peça de artilharia sem nada e tá no Basilisk, é melhor tá no Basilisk. Além disso, ele é tripulado por 3 soldados da guarda. Um é o piloto e o comandante. Outro é o artilheiro, quem faz a posicionamento e coordena a arma, e o outro é o gunner, que equipa o bolter que fica na frente do tanque. Algumas variações existem, que poderia ter mais ou menos gente, menos não, geralmente mais gente, o mínimo é 3 para o Basilisk. E existem também algumas variações de padrão notáveis, por exemplo, o padrão Armagedon, que a parte de cima dele é toda fechada, porque em Armagedon existem grandes tempestades de poeira que podem causar dano na tripulação e na peça, então a parte de cima é toda fechada. Também protege contra tiros menores que vêm da lateral, dos flancos e da retaguarda, ou alguns tiros de fragmentação que vêm de cima. Não é assim, nossa, que proteção incrível que ele tem nessa parte, mas é melhor estar fechado de ferro do que não ter nada, né? Mas a grande maioria dos Basilisk que tu vê tem o topo aberto, mas o padrão de Armagedon é fechado em cima. E em si, ele é um dos modelos mais bonitos. Olha só esse modelo, cara. Que coisa linda. Não deve ser muito difícil de pintar, porque ele é um tanque. Então, tipo, se tu botar assim, fazer uma partezinha mais mal feita, é porque ali levou um tiro. Então, mas em geral, tem alguns modelos dele muito bonitos mesmo. Quando eu tava pesquisando aqui os modelos, achei vários bem legais para mostrar para vocês qual o potencial que pode ficar se tu se dedicar à miniatura. E em geral, o Basilisk é uma peça de altíssima confiança, apesar de que tu pode achar que ele é um pouco, assim, pela capacidade dele, meio que obsoleto. Ele é, graças a, assim, o Império Humano utiliza quantidade acima de qualidade. Não adianta tu investir muito tempo em fazer uma peça de altíssima tecnologia que um inimigo vai passar com uma nave supersônica dos malditos Dark Eldar, destruir ela de cima, capturar a tripulação viva para torturar e comer a alma lentamente. Então, é melhor que tu tenha várias dessas aqui. Se o inimigo atirar, todo mundo vai morrer, então eles não vão ser capturados para ter a alma devorada por um Dark Eldar, e eles vão poder atirar no inimigo com os que sobreviver. Simplesmente vai ter mais basilisks do que o inimigo pode destruir. É assim que o Império funciona. É uma guerra de atrito, uma guerra brutal e uma guerra que não dá trégua ao inimigo. Para isso eles precisam produzir milhares desses aqui todos os dias e levar eles para os campos de batalha. E os basilisks, por eles serem confiáveis e não precisarem de tanta manutenção, também facilitem muito a logística imperial. Lembre-se, a artilharia pode ganhar batalhas, mas a logística vence a guerra. Em si, o Basilisk, por ser uma artilharia autopropelida, mesmo assim, tu pode pensar, ele tá afinal, ele fica num regimento de tanque ou ele fica no regimento de artilharia? Ele fica no regimento de artilharia. Não impede que alguns tanques ou infantaria tenham um ou dois deles assim no regimento, mas é difícil, não é uma coisa comum. Num regimento de artilharia vão ter vários basilisks que vão utilizar o seu fogo concentrado para devastar as defesas inimigas e fugir dali antes de morrer no processo, eu espero, né? Pelo menos. Em geral, não tem como ir errado com um Basilisk. Se tu quer adicionar um pouquinho mais de poder de fogo para teu exército da Guarda Imperial, recomendo esse lindo modelo. Esse aqui é o padrão Armagedon. Ele é fechado em cima, tá vendo? Essa é a diferença. Você acabou de aprender uma coisa nova
com um vídeo. Eu sempre digo que todos os vídeos a pessoa tem que aprender algo novo. E qual é o maior inimigo da artilharia autopropelida? Infelizmente, é ataques aéreos ou unidades rápidas que conseguem chegar próximos deles, porque eles não são feitos para lidar com unidades assim diretamente, eles são feitos para dar um fogo indireto por cima de quilômetros atrás de cobertura, não lutar, digamos, contra tiranídeos vindo de todas as direções, ou os orcs correndo por todos os lados atirando daca por tudo quanto é canto, porque eles não vão se dar bem nessa situação. E como alguns de vocês gostam bastante do jogo de mesa, agora saiu a 10ª edição, mas eu tenho aqui como ele era na edição passada. Ele tem um alcance de 240 polegadas, então como eu falei, num jogo de mesa, isso aí vai bem longe, ele causa um bom dano, e se ele atinge com o Earthshaker, ele também não é assim, pouca coisa, contra a armadura, com uma penetração de armadura de 3 pontos. E o que faz ele ser um pouco abaixo de outras unidades é a quantidade de pontos de vida. Então ele só tem 11 pontos de vida, e contra as coisas horríveis que os alienígenas e os heréticos conseguem trazer no futuro, 11 pontos de vida para um tanque não é exatamente a melhor coisa. Ele não é assim, nossa, que absurdamente caro, mas ele é artilharia, então se eles concentrarem o fogo nele, ele provavelmente vai explodir. Ele tem um bolter também para lidar com qualquer coisa que está tentando chegar muito próximo e atacar eles no mano a mano, mas o bolter tem aquele arco frontal, então ele só vai atirar na frente, ele não tem muitas armas ao redor, eles são feitos para ficar na retaguarda, utilizar o canhão principal, se posicionar rapidamente e atirar de novo. Então é assim que tu quer usar eles, atira de longe. A precisão deles não é a melhor, com 100% de vida, eles têm uma Ballistic Skill apenas de 4 para mais, então, ou seja, cada 2 balas uma vai errar, porque tem que tirar 4, 5 ou 6 para acertar o alvo, mas em si, com 2 deles, estatisticamente, tu vai atirar e acertar uma bala todo turno. Então por isso tu geralmente vê eles em 2. Matemática é massa, matemática rocks. Então com 2 tu sempre vai acertar um desses tiros de Earthshaker. Mas é isso, quando vocês verem um Basilisk, saibam que ele está matando seus inimigos para você, seu maldito covarde. Pega tua arma e vai correndo se inspirando para matar mais coisas do que esse pessoal da artilharia. Tu não vai deixar esse pessoal da retaguarda ter mais kills do que tu, né? Vai lá e elimine os inimigos do Império, caro camarada da guarda. Essa propaganda foi patrocinada pela Guarda Imperial. Aliste-se agora. Seguro de vida não incluso. Ai, ai. Mas em si, a maior probabilidade de tu viver num conflito no 40.000 é estar num regimento de artilharia. Olha, provavelmente sim, mas o inimigo também vai concentrar o fogo dele na artilharia, então não pense que eles vão estar salvos só porque eles estão a 15 km do inimigo. O inimigo vai fazer de tudo para neutralizar esse teu poder de fogo maior. Mas é isso, vejo vocês na próxima e lembrem-se, se tu tem um problema que tu não conseguiu resolver com força bruta, é porque tu não utilizou força bruta suficiente. Tudo de bom e o Imperador protege.